Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou gravar esse vídeo inspirado numa mensagem que eu recebi essa semana. Uma mãe me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Paula, me ajuda, pelo amor de Deus! Eu descobri que meu filho tem TDAH e acho que meu marido também tem. Porque não é possível, tudo que eu falo ele faz o contrário. Eu quero estudar de um jeito com meu filho, ele vai lá e estuda de outro. Ele não respeita as coisas que eu falo, as orientações que eu dou. Me ajuda, o que eu faço? E aí, essa mensagem me deu um insight de gravar esse vídeo, porque as diferenças, elas podem se complementar. De onde nós tiramos a ideia maluca, sem nexo nenhum, de que pai e mãe precisam pensar e agir da mesma forma? Isso não existe. Estamos falando de pessoas diferentes, com educações diferentes, com referências diferentes. Como que essas duas pessoas vão pensar e agir da mesma forma? Isso é muito difícil de acontecer. E o problema, as pessoas pensam, os pais, pensam que o problema está nas diferenças. E na verdade, as diferenças elas podem se complementar. As diferenças podem ser extremamente positivas. As crianças são absolutamente capazes de entender que a mãe é de um jeito e o pai é de outro jeito. E tá tudo bem. As crianças, elas entendem que minha mãe lida comigo de um jeito diferente da maneira como meu pai lida comigo. Não tem problema nenhum, não tem prejuízo nessa diferença. O prejuízo está quando um dos pais, seja ele o pai ou a mãe, enfim, o pai, uma das pessoas tenta compensar a falta do outro. Ou seja, um é permissivo demais e aí o outro tenta ser autoritário demais, porque esse já é muito permissivo. Ou o contrário, um é muito autoritário e aí o outro, eu não vou mandar, eu não vou pedir nada, eu não vou exigir nada da criança, porque, meu Deus, já tem um pai tão autoritário que eu posso também ocupar esse mesmo lugar. Então eu deixo ele fazer tudo. O problema está nas atitudes compensatórias e não nas diferenças. E isso vale para todas as famílias, para todos os formatos de família. Pai e mãe, mãe e mãe, pai, pais separados, que constituíram novas famílias, ou famílias que contam com o apoio de outras pessoas, da avó, do tio, crianças que são educadas e criadas por avós, por tios, enfim, isso vale para todos os formatos de família, não existe um padrão, não existe o adequado. As diferenças existem e elas precisam ser respeitadas. Agora, vocês precisam utilizar essas diferenças para o bem, não para o mal. As diferenças, elas devem aproximar vocês e não separar, criar um abismo entre vocês, porque cada um pensa de um jeito. Agora eu vou dar algumas dicas para melhorar essa questão, tá? Para vocês utilizarem como um referencial mesmo para entender melhor essas diferenças. Primeiro, saia deste papel de certo e errado. Não existe o que é certo e o que é errado. Você precisa aceitar a diferença. E mesmo que você não concorde e não goste da atitude do seu parceiro ou da sua parceira, ou daquela pessoa que te ajuda a educar o teu filho, mesmo que você não goste, você deve respeitar. Você pode sim verbalizar o quanto você não concorda e o quanto você gostaria que fosse diferente, mas você jamais deve desrespeitar, desautorizar. Se o teu parceiro ou a tua parceira se envolveu num processo de disciplina e está conversando com a tua criança, procure ao máximo não se envolver e desautorizar esta figura. É muito importante que ele tenha
o respeito da criança. Muitos pais, isso eu vejo assim acontecer aos montes. Muitos pais, figuras masculinas, não são respeitados pelos filhos porque a mãe desautoriza o pai. A mãe não deixa que o pai assuma e direcione uma determinada situação. Isso é muito ruim. Então, procure respeitar o teu parceiro, mesmo que você não concorde. Se você precisar conversar com ele, você vai conversar e vai dizer que você não concorda, mas longe da criança. Uma outra dica muito importante é: as crianças percebem essas diferenças entre os pais e muitas vezes elas utilizam isso para manipular algumas situações. Se você percebe que o teu filho está jogando com você, porque às vezes você diz sim e teu parceiro ou tua parceira diz não, ou vice-versa, e que a criança está manipulando e está jogando com vocês, é muito importante que você deixe muito claro pro teu filho. Eu só vou falar algo para você quando eu conversar com o teu pai. Deixe claro para tua criança que ela vai precisar de 2 sim, o teu e do teu marido, o teu e da tua esposa, enfim, para que a criança não jogue com vocês, para que ela não manipule as informações. Isso é muito importante, tá? Outra dica: não tente compensar a falta ou o excesso do teu marido. Se ele é muito rígido, não tente ser muito permissivo e muito mole. Eu não vou exigir nada do meu filho porque, nossa, meu marido já é tão rígido. Isso não funciona, tá? Não tente utilizar essas estratégias compensatórias. Não faça isso, não caia nessa armadilha. Converse com o teu parceiro, reflitam sobre as melhores atitudes, se informe, leiam. Isso é muito importante. Não seja mole porque você tem um parceiro muito rígido. E nem seja muito rígido porque você tem um parceiro muito mole. O contrário também deve ser pensado. As crianças são capazes de lidar com as diferenças dos pais. E elas entendem essas diferenças, muito mais do que você imagina. Outra dica: acredite na habilidade do seu parceiro de aprender coisas novas. E muitas vezes ele vai aprender através do seu exemplo. Você não precisa ficar dando sermão, discutindo, falando aquela ladainha toda de como deve ser o tratamento. Apenas haja de uma forma diferente. As suas ações ensinam muito mais do que a sua fala. A sua fala às vezes é chato, entende? Fica cansativa, uma fala cansativa, uma fala persistente, que de novo essa ladainha, que coisa chata. E muitas vezes as pessoas se fecham porque já ouviram tantas vezes, eu não quero ouvir isso de novo. Então, se preocupe mais com as suas atitudes. Se preocupe mais em fazer, em ser uma referência, em ser um exemplo de como você gostaria que o teu parceiro, tua parceira tratasse o teu filho. Jamais fale mal do pai ou da mãe na frente do teu filho. Isso é muito grave e também muito comum. Não utilize o teu filho como cúmplice. Você viu o que o teu pai fez? Nossa, você viu como ele é ignorante? Não tem jeito mesmo, né, filho? Ele é muito mau. Olha como ele é grosseiro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Jamais fale mal do teu marido ou da tua esposa para o teu filho. E não faça a sua criança, uma criança de recados. Viu? Vai lá falar pro teu pai isso. Ou vai lá falar pra tua mãe que eu não gostei da atitude dela. Pelo amor de Deus, gente, vocês são os adultos dessa relação. Conto com a colaboração de vocês. Obrigada. E por último, se o teu filho fala muito do pai ou da mãe, fala mal ou fica reclamando muito do pai ou da mãe, não seja um cúmplice também desta fala. Muito pelo contrário, incentive o teu filho a resolver isso. Então, vamos sentar, vamos conversar todo mundo? Olha,
O nosso filho aqui, João, tá dizendo, tem algumas coisas para dizer. É importante você incentivar e encorajar o teu filho a resolver os problemas. Ele precisa participar da solução dos problemas. Não é você que vai resolver os problemas do seu filho ou dos seus filhos. Você precisa dar recursos para que ele resolva sozinho. Afinal, ele vai crescer, ele vai se tornar um adulto, um adolescente, um adulto, enfim. E problemas não faltarão. Então, é muito importante que você incentive a tua criança a lidar de frente com as questões que ela precisa resolver, as questões que estão incomodando. Dei todas essas dicas e eu quero deixar bem claro e ressaltar que, obviamente, você deve respeitar o teu marido ou a tua mulher, você deve considerar as diferenças como algo positivo, algo que pode complementar a educação e o desenvolvimento dessa criança. Mas você jamais, em hipótese alguma, deve permitir abusos, violência, seja ela física, psicológica. Isso jamais deve ser permitido dentro da tua casa. Então, se esse é o caso que você vive, você precisa procurar uma ajuda, uma orientação profissional e interromper isso de uma vez por todas. Então, todas essas dicas que eu dei, é claro que elas funcionam para diferenças de pensamentos, de visões de educação, mas isso não inclui violência, agressão, abuso, pelo amor de Deus, certo? Eu quero deixar bem claro isso. Então, procure pensar nas diferenças como algo positivo, algo que pode complementar a educação do seu filho. Utilize essas dicas, olhe com mais carinho para o teu parceiro, para tua parceira, com mais cuidado. Considere as opiniões. Você não é dona da verdade. Você não é o dono da verdade. Existem muitas verdades, muitos caminhos que nos levam para o mesmo lugar. Então, tenta olhar para o que o outro está dizendo, mesmo que para você seja um absurdo. Tenta ver o que está por trás disso. Deixa eu prestar atenção no que ele está querendo me dizer. Isso pode ser muito benéfico para você e para tua criança. Certo? Me conta aqui embaixo como é na tua casa. As diferenças entre vocês afastam ou aproximam? Me conta que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.